Oi, pessoal. Boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem, em casa, em segurança. Eu queria dar as boas-vindas ao Reactor São Paulo. Eu espero que todo mundo esteja bem e tenha uma boa semana. A gente está na quarta-feira, né, no meio da semana. Eu me chamo Caio, eu sou Program Manager local do Reactor São Paulo, e eu sou responsável pela curadoria e execução local do programa. Para quem não conhece, o Reactor é um programa global da Microsoft que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. E o objetivo do programa é fazer com que as pessoas possam se conectar, elas possam aprender novas habilidades e criar com novas tecnologias. E tudo que a gente faz, ou toda a programação, todo evento que a gente cria, a gente tenta contribuir com a sua carreira e aprendizado pessoal. Então, toda semana a gente vai promover algum conteúdo, workshop, palestra, ou até mesmo painéis com pessoas especialistas do mercado. E a nossa programação ela é sempre gratuita, aberta e acessível, e todas elas seguem o nosso código de conduta. Falando nele e apresentando bem rapidamente, a Microsoft ela se dedica a capacitar cada pessoa e organização no mundo a realizar mais. Isso inclui os eventos do Microsoft Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, a gente não tolera de forma alguma nenhum comportamento assediador, degradante a ninguém. Se por acaso um dia você vê um comportamento, uma fala ou até mesmo alguma atitude que você ache inadequada, por favor, se dirija ao nosso site microsoftreactor.com. Lá vocês podem encontrar no nosso código de conduta um formulário no qual você pode fazer uma denúncia. E se por acaso você precisar de ajuda, saiba que eu estou à disposição para ajudar você no que for possível. Antes de eu passar a palavra aqui para o Flávio, eu queria só explicar para vocês como é que vocês podem interagir com a gente durante esse workshop. O workshop tem 2 horas de duração. Eu estou mostrando para vocês uma tela, um recorte da tela que vocês devem estar me vendo. No lado direito deve ter uma barra branca, no qual vocês podem expandir ou encolher ela quando vocês clicam no ícone superior no lado direito. Vocês podem clicar nele a qualquer momento, essa barra vai expandir ou encolher. E se vocês quiserem enviar alguma pergunta, só clicar no botão fazer uma pergunta e escrever para a gente. Você, inclusive, pode fazer a sua pergunta de forma anônima. Eu, inclusive, gente, convido vocês a fazerem várias perguntas durante o workshop, porque a gente vai ter um momento específico para que a gente possa responder as dúvidas de vocês e interagir durante todo esse curso, que vai durar mais ou menos 2 horas vai ter 2 horas de duração. Um último aviso, eu peço que vocês tenham um pouco de cuidado nas informações que vocês forem compartilhar. Todo esse conteúdo está sendo gravado ao vivo, então cuidado com os dados ou as informações sensíveis que vocês vão estar comentando lá, tudo bem? Então hoje o Flávio está aqui, ele vai falar sobre como adicionar inteligência artificial nos seus aplicativos. Oi Flávio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo certo. Gente, o Flávio está aqui, ele já está com o backstage. Flávio, se você quiser compartilhar seus slides. E é isso, gente. Bom curso, bom workshop. Eu vou estar nos bastidores com vocês. Eu convido vocês a fazerem vários comentários e, enfim, fazerem várias perguntas. E qualquer coisa, só avisa aí que eu vou tentar fazer a interface de vocês com o Flávio. Bom curso, Flávio. Tá bom. Vocês estão vendo os slides, né? Sim. Tudo certo. Tudo certo. Tá, então eu vou começar aqui o curso, né? Boa tarde para vocês. Sintam-se confortáveis. Nas próximas 2 horas, nós vamos falar um pouco de inteligência artificial. Esses cursos do Reactors, eu acho eles bem interessantes, por um lado, porque me permite, assim, a ver um pouco do que está acontecendo na Microsoft e na indústria. E, ao mesmo tempo, passar para vocês um pouquinho de background em aprendizado de máquina, inteligência artificial e essas coisas todas, né? O curso de hoje, embora esse é o nosso slide padrão de início, assim, o curso de hoje ele não vai ser muito focado em notebooks Python, como está aqui no slide. Ele vai ser mais um curso para mostrar para vocês as soluções de inteligência artificial que a Microsoft tem e pode oferecer.
Por isso que ele tem esse tom, assim, construindo aplicações inteligentes, usando o IA. E é mais focado nas aplicações, nem tanto necessariamente como foram, pelo menos outro curso que eu lecionei, né? Focado no scikit-learn, no Python, nessas coisas todas. Por fim, pelo que eu estou acompanhando assim do Microsoft Reactors, né, muitos desses cursos, eles tinham um plano de ser cursos mais longos, né, mas com a pandemia nós estamos um pouco mais limitados a 2 horas. E o de hoje, em particular, ele tem muita coisa. Então, eu decidi, para cobrir o assunto proposto pela Microsoft, focar mais na exposição dos conceitos, embora eu vou mostrar um pouco de código, etc., do que necessariamente ficar passando passo a passo do código. Porque, como eu vou falar para vocês, o passo a passo existe no tutorial, que vocês conseguem seguir no GitHub. Me apresentando, o meu nome é Flávio Figueiredo, eu sou professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Vocês conseguem me achar em qualquer canto com @FlávioVDF, ou aqui no Teams, ou no Twitter, ou o meu e-mail geralmente é flaviovdf, qualquer coisa. Deixa eu só ligar a câmera aqui rapidinho, para vocês me verem. Eu vou fazer o curso com a câmera desligada, porque no meu outro Reactors, eu percebi que está deixando meu computador um pouco lento. Usar essa câmera que vem nele, tem uma resolução boa, mas a resolução é um pouco muito para esse computador. Entendeu? Então, só dar um oi, vou desligar a câmera aqui e continuar seguindo com o curso. Sigam o Reactor no Twitter, vocês têm o link, né, do Microsoft Reactors e, bom, vocês já devem ter visto esse slide algumas vezes, né, tem vários cursos acontecendo. E só para falar também, assim, aproveitando esse slide, já que eu falei do fato de ter vários cursos acontecendo, né, talvez alguma das coisas que estão aqui vocês já viram, porque eu não sei dizer quem já estava em tal curso. Entendeu? Mas eu espero que, pelo menos essa primeira 5, 6, 7 slides, né, tipo, pode ser um pouco repetitivo, mas depois a gente pega um pouco de embalo com coisa nova. Então, eu vou passar com calma, porque pode ter gente que não viu isso nunca. Se você já viu, bem, serve como um pequeno refresh para você. O curso é basicamente 5 partes. Ao invés de prometer necessariamente que eu vou cobrir essas 2 primeiras partes, tem um intervalo de 15 minutos, a gente pode pausar 15 minutos, sei lá, daqui a gente tem até 5 horas, né? Daqui a mais ou menos uns 45 minutos, tem umas 3h30, nós pausamos por esses 15 minutinhos. 4h30, desculpa, nós pausamos por esses 15 minutinhos. E nós vamos falar durante o curso sobre uma visão geral de IA. Vamos falar também sobre o Computer Vision e o tradutor de texto da Azure ou Azure, né? Depende da forma que você fala. O intervalo, identificação de faces e um pouco de ética e inteligência artificial. Como eu disse, tem muito conteúdo nesse pequeno intervalo de tempo, mas eu acho que a gente consegue cobrir pelo menos a essência de cada um deles. Cursos como esses do Reactors, quando a gente está meio que limitado ao ambiente online, né, do Teams ou pandemia, como a gente está vivendo, assim, não pandemia complicada, mas na pandemia que a gente está vivendo, tipo, a gente tem que pedir um pouco de paciência para os alunos, que é isso, assim, todo o material que eu vou mostrar para vocês aqui, existe um tutorial muito bem feito da Microsoft para vocês seguirem. Então, peguem essa aqui e sigam o tutorial depois. E só para fazer um pouco assim de uma visão ou uma revisão de inteligência artificial, né? Eu não sei muito bem como é o conhecimento de vocês de inteligência artificial, mas existem várias formas da gente definir esse termo, né? Inclusive é um termo que já foi e voltou. E está na moda, mais uma vez aqui, né? Exatamente o que a gente quer dizer com inteligência artificial. Então, a gente separou para vocês aqui uma série de textos de diversos palestrantes famosos e pessoas, ótimos pesquisadores, assim, mundo afora, que dá um pouco esse resumo. Como traduzir fala é uma coisa que é muito complicado, eu preferi deixar as palavras no inglês
Mas aqui eu vou dizer um pouco como eu entendo essas palavras, passando por cada um desses slides, entendeu? E eu espero que isso dê para vocês um pouco de clareza sobre o que a gente quer dizer quando a gente fala de inteligência artificial. Chris Bishop, que tem um livro famoso, né, de machine learning, etc., tipo, pesquisador da Microsoft, ele fala que inteligência artificial é tudo que um computador não pode fazer ainda. Isso é uma coisa bem interessante, né? Tipo assim, isso tem uma visão de que o computador vai conseguir chegar na nossa inteligência final eventualmente. E tem um pouco de uma sacada também de dizer assim, olha, o nosso cérebro e do ser humano e do computador não é tão diferente. A gente só não conseguiu codificar alguma dessas coisas ainda, né? A gente vai chegar a ter toda a nossa percepção dentro do computador. Embora essa aqui é uma visão mais filosófica, complicada, entende? Tipo, porque tem muita gente argumenta também a gente não chegue lá, etc. John McAfee, na Dartmouth Conference de 56, uma das que iniciou a área, assim, basicamente fala que a ciência e a engenharia de criar máquinas inteligentes, né? Em particular, programas de computadores que são inteligentes. Isso aqui já é uma visão que é mais bacana, porque a gente não sabe bem o que é inteligência de uma forma bem definida, não sei assim, é um argumento em aberto em várias áreas de pesquisa, até na filosofia a gente poderia entrar nisso, mas a gente consegue fazer programas de computadores que parecem inteligentes. E ao parecer inteligentes, quem é a gente para dizer que eles não são inteligentes, por exemplo? Então a gente consegue fazer, inclusive, um simples computador que faz um if, while, ou else, ele, de certa forma, emula ou simula uma inteligência humana, né? Tipo ações, atitudes, decisões e tudo mais. Né? Então essa visão clássica, eu acho ela bem interessante, que tem a noção de engenharia e programas de computador. E liga muito também com a terceira frase, onde a terceira frase vai falar que basicamente inteligência artificial é basicamente computadores emulando ou simulando, como eu falei no último slide, né? Computadores imitando o que a gente acha que é inteligência humana. Não é nada mais e nada menos do que isso. E isso também é uma visão que eu gosto, entende? Que é uma visão que vai além do filosófico, assim, não que eu não gosto, mas que vai além do o que é inteligência e tal, e fala, olha, nós já temos máquinas que são inteligentes, né? Eles já emulam a inteligência humana. E talvez daqui a um tempo a gente chegue na visão de Bishop de emular partes da inteligência humana que a gente não conheça ainda, né? Mas, por enquanto, esse ponto de vista parece que está bem ok. Tipo assim, olha, a gente vai criar propaganda, vai criar programas que fazem essa emulação e que trazem essa noção de inteligência para a gente. Isso aqui é um slide que eu vou trazer de uma forma um pouco mais resumida. Quem estava no outro curso deve lembrar dele, ou talvez em até outros cursos do Reactors. Mas meio que serve de um contraste entre o que é inteligência humana e o que é inteligência artificial. Se a gente imagina o ser humano, tipo essa criança que está aqui, ou é só um doodlezinho, né? Mas essa noção abstrata de ser humano que está aqui no slide, né? Como é que a gente reage, né? Como é que a gente se comporta? Como é que a gente, de certa forma, vive nesse mundo? Né? Nós recebemos entradas sensoriais. Nós temos nossa audição, nosso olfato, nós temos nossos olhos, né? E acontece alguma coisa na nossa cabeça, que é o nosso famoso cérebro, né? Que leva a gente a tomar atitudes, ou a ter um comportamento. Por exemplo, uma criança, uma entrada sensorial, às vezes é quando a mãe vai dar uma lição, né? Ou a mãe ou o pai, né? Assim, vai dar uma lição porque fez uma coisa errada. Tipo, isso vai adequar o seu comportamento, né? Isso vai trazer um estímulo, às vezes, que não é muito bom você levar um carão, etc. Você meio que vai agir para isso. Ou uma criança vai ver uma coisa colorida e vai ir atrás daquilo, né?
Então, você tem essa nossa forma de ver o mundo, que vem do nosso corpo, e essa nossa forma de reagir ao mundo, que vem do nosso cérebro, né? Isso leva a gente para o nosso comportamento. Entendeu? Isso é um pouco como a gente funciona de forma muito, mas muito, muito, muito simples. A IA do computador, o aprendizado de máquina, assim, os termos eles se misturam muito, no sentido de que inteligência artificial, ciência de dados, aprendizado de máquina, é que eles vão meio que se misturando, mas todos eles têm essa noção comum. Então vamos falar aqui de IA, né? Já que é uma aula mais sobre IA, em que ao invés de sensoriar o mundo com os olhos, ou com os ouvidos, ou com o tato, o computador consegue fazer muito sentido de dados, né? O computador ele consegue basicamente ler e manipular dados de forma muito rápida, muito veloz. Cada vez mais rápida, cada vez mais veloz, cada vez mais eficiente. E a gente consegue programar o computador para reagir a esses dados. Isso aí vem os nossos modelos de aprendizado de máquina. Ou até o seu programa mais simples do mundo, quando você começou programação na graduação, né? Tipo assim, somar dois números, né? Os dados são dois números, o modelo é a soma, né? E o computador vai meio que emitir essa resposta. Isso é, de certa forma, assim, uma emulação. Entendeu? Isso é, de certa forma, assim, uma noção de que a gente está brincando com inteligência. Só que cada vez mais o computador consegue fazer mais. E consegue se aproximar mais da nossa inteligência humana. Mas só fazendo o contraste entre estímulo e dados, modelo ainda vai ser algo que vai executar. E depois a gente tem, em vez de comportamento, uma certa resposta. E um exemplo simples, né? Assim, vamos supor que você tem que, de uma forma ou de outra, vamos supor que você tem que decidir se o paciente está doente, né? Nós vivemos esse mundo de Covid, etc. Mas se alguém tem Covid ou não. Você é um médico. Existe uma série de informação que você usa para fazer separação, né? Mas quando a doença começou, o médico meio que teve que aprender sobre isso. Vamos assumir que os pontos azuis seriam, por exemplo, os pacientes sem Covid. Talvez os pontos vermelhos a gente possa dizer que são os pacientes com Covid ou alguma coisa do tipo, né? E a gente vai aprendendo tal sintoma, tal coisa, entendeu? E a gente vai criando esse certo reconhecimento de padrões, entende? Com base no nosso histórico, com base no nosso conhecimento de doenças, né? Os médicos em particular, nesse mundo que a gente vive, para chegar a um diagnóstico. E sim, eventualmente esse diagnóstico vem com um teste mais preciso, mas os padrões estão lá. Então, a gente meio que pode ter uma suspeita de Covid antes mesmo de fazer o exame, né? E o computador consegue fazer isso muito bem também. Se você passa para ele os atributos, que é o que a gente chama, e quem tem ou não Covid, a gente consegue aprender um modelo, que é meio que esse diamante que está aqui, então, que vai separar os pontos azuis e vermelhos, e esse modelo, para fazer comparação numa régua, entendeu? Essa régua pode sempre mensurar a quantidade de cor branca num raio-x, né? Quanto mais branco um raio-x, está entendendo pior. Então, quem está sarado está do lado esquerdo, menos tons brancos. Quem está doente está do lado direito. Talvez mais tons brancos, né? E note que isso também é um padrão. Isso nada mais são do que formas de interpretar o mundo que tanto a máquina quanto o computador consegue fazer, né? Isso dá um pouco de noção de inteligência artificial, como pelo menos eu gosto de pensar, eu Flávio, né? Que vem muito desse reconhecimento de padrões. E reconhecimento de padrões é uma área de pesquisa que ganhou um novo nome hoje em dia, né? Então, assim, a gente chamava isso de reconhecimento de padrões no passado. Hoje em dia a gente chama de aprendizado de máquina, entendeu? Mas são duas áreas muito próximas uma da outra. Entendeu? De certa forma, uma meio que incorporou a outra, ou meio que virou a outra. Entendeu? E o ponto-chave aqui é o aprendizado de máquina.
E se não ficou claro ainda para você o que é o aprendizado de máquina, você pode imaginar que funciona da seguinte forma. Nós temos uma base, onde essa base de dados ela tem no eixo X um conjunto, ou melhor, tem nas linhas um conjunto de indivíduos, ou um conjunto de exemplos. Aqui os exemplos podem ser quem é dono de uma casa e quem aluga uma casa. Então, a primeira linha, você vai ter alguém de 61 anos que recebe 65 mil dólares, que tem uma educação moderada, do gênero feminino. E você fala, essa pessoa é dona de uma casa. Na segunda linha, você tem alguém de idade, primeiro atributo, 42 anos, atributos ou colunas, que tem uma renda de 72 mil dólares anuais, segundo atributo, renda, que tem uma educação alta, terceiro atributo, do gênero feminino, quarto atributo, que aluga uma casa. Terceira linha, terceiro exemplo, 18 anos, 25 mil, educação moderada, masculino, eu não sei se ela aluga ou não, talvez divida o apartamento, né? Pode ser uma terceira classe. Ok. E a gente pode meio que pensar num padrão para resolver esse problema, né? Assim, eu sei que vocês não conseguem muito interagir comigo aqui no Reactors, mas pense na sua cabeça por um tempo, se eu chegasse para você assim e falasse, olha, aqui eu tenho 4 linhas. A quinta linha é alguém com 10 anos de idade. Essa pessoa é dona de uma casa? Essa pessoa aluga uma casa? Ou ela é outro? Tem um padrão que você consegue seguir, né? 10 anos de idade é meio estranho, deve ser outro. Então, não consigo ver ela tendo nome num contrato ou em um aluguel. Aí eu falo assim, essa pessoa tem 70 anos e uma renda de 2 milhões de dólares anual. Muito provavelmente você vai chutar que ela é dona de uma casa. Isso são padrões, entendeu? Tipo, e a máquina consegue pegar esses padrões. Como é que ela faz isso? Ela recebe dados de treino, que é o que eu conheço. Então, aqui eu tenho um histórico, um passado, de certa forma. E ele vai procurar padrões. Como separar as classes. Onde as classes aqui é dono, aluguel ou outro. Quando o computador reconhece esses padrões ou cria o seu modelo, que é a reguinha que estava em 2 slides anteriores, para um exemplo novo, qual eu não conheço o rótulo, entendeu? Eu consigo fazer a minha previsão. E essa é a brincadeira do aprendizado de máquina. E se a gente fosse pensar, pelo menos em termos do Reactors aqui, ou em termos de como a Microsoft separa esses produtos para vocês, inteligência artificial seria um pacote completo pronto para usar. Entendeu? Então, quando eu falo em aprendizado de máquina, eu estou falando muito ainda em tem que criar o modelo, tem que reconhecer os padrões. Reconhecimento de padrões é um termo que eu usei aqui várias e várias vezes. Então, o aprendizado de máquina parece ser um pouco mais baixo nível. É um modelo matemático otimizado para cada base. Tá? É útil para problemas específicos gerais, mas não tem uma atitude. Né? A IA, ela vai ser esse pacote completo, meio que um serviço da Azure, que vocês não conseguem baixar e fazer uso completamente. E bem, mais fechadinho e mais pronto para o seu dia a dia. Espera que tem uma nova pergunta aqui, que é boa tarde. Boa tarde para você também. Ok, vamos lá em frente. Então, vamos voltar aqui, só para fechar um pouco esses exemplos, né? Tipo, existem diferentes tipos de aprendizado de máquina. Existe a classificação, onde a gente é preocupado em separar os elementos em uma classe ou outra. Tipo, a pessoa está doente ou não está doente.
a pessoa mora de aluguel ou mora de casa própria, etc. Então, se for separar a classe, seria a classificação. Se for prever um valor, qual é o valor do aluguel, quanto de renda você tem, qual é a sua idade, a gente chama de regressão. Se for, de certa forma, prever um próximo passo, a gente chama isso de aprendizado por reforço. Se o nosso problema aqui é simplesmente identificar o que é estranho, né? Aqui na imagem eu tenho 6 gatinhos e um cachorro, né? Assim, o cachorro parece que ele está meio que fora do lugar, né? Então isso seria o que é chamado de detecção de anomalias, que é um pouco diferente da classificação, porque a classificação ela funciona da seguinte forma: você já sabe quais são os rótulos antes. Na anomalia você não sabe, mas você sabe que tem algo que é pouco frequente e estranho. Entendeu? Esse é o seu ponto de partida. E por fim, se você quer achar estrutura, tipo assim, pessoas que consomem conteúdo em comum, ou pessoas que assistem os mesmos vídeos, sem necessariamente dar uma resposta para isso, isso seria chamado de clusterização. Opa, como está aqui no meu último slide. Como está aqui no meu último exemplo, aqui embaixo. Certo. O que a Microsoft oferece para vocês disso aqui, né? Então, existe esse Microsoft ML Cheat Sheet, que vocês não conseguem ver, onde vocês, se vocês quiserem, vocês podem simplesmente pegar isso, imprimir, pôr na sua parede, ou olhar, seja lá onde você quiser, né? E vai ter aqui uma série de perguntas, meio que um fluxograma mesmo, do que é que eu devo fazer para resolver um certo problema. Então, você começa na sua bolinha aqui de start e você fala, olha, eu quero prever categorias. Entendeu? Ou você fala, olha, eu quero prever valores. Eu quero procurar pontos que são pouco comuns, anomalias. Né? Eu quero descobrir estrutura, a caracterização. E aqui vai ter o nome do serviço que você vai usar, ou do algoritmo que você vai usar. E a Microsoft meio que oferece todos eles para vocês. Aí você pode perguntar, onde é que fazemos? Onde fazemos aqui? Eu vou falar meio que não da Microsoft, embora não trabalhe lá, então sou meio que um professor contratado para esse curso, mas onde é que a Microsoft faz uso de IA, né? Então, você tem empresas como a Progressive, que usou o Microsoft Bot Services para criar um bot chamado de Flow Chatbot, que respondia perguntas para clientes e fornecia cotações. Tipo, você quer saber, olha, eu quero alugar tal coisa, eu quero comprar tal coisa. Então, o chatbot já respondia isso diretamente para você. Você tem a Uber, que usou a API de faces para garantir que o motorista é realmente quem está no carro naquele momento. Então, o motorista, na hora que vai dirigir o carro do Uber, esse motorista vai abrir o Uber, tirar uma foto do seu rosto e mostrar assim, olha, realmente sou eu, e vai dar um ok lá para você fazer o seu processo e conseguir usar o aplicativo, né, para garantir a segurança dos passageiros. E a Microsoft, que tem esse objetivo final de que todo mundo vai poder ter acesso a inteligência artificial. Aqui eu deixei a frase em inglês novamente, já que é uma tradução de alguém, né? Mas o foco do Satya é basicamente empoderar qualquer pessoa, instituição, né? Para que eles possam resolver os problemas mais urgentes da humanidade usando serviços de IA. E esses serviços de IA já vão vir empacotados para você meio que brincar e fazer uso e gostar, né? Vem tudo pronto, né? Tudo muito, muito bem feito. E outra coisa que é muito importante também, que a gente pensa muito hoje em dia, é como fazer o uso de inteligência artificial para o bem social. Como é que a gente aplica esses conceitos e essas tecnologias
em problemas que são urgentes para a humanidade. E um exemplo que a gente trouxe para vocês é o WildMe, da Microsoft, que assim, é o Wildbook, que é basicamente o WildMe, que é uma ONG em parceria com a Microsoft, onde, usando os serviços cognitivos da Microsoft, ou as APIs de inteligência artificial, foram criadas aplicações, né, que permitem realizar tarefas como identificar espécies. Tipo, olha, isso aqui é uma zebra, mas não é uma zebra. Isso aqui é uma zebra das planícies 2003, alguma coisa, deve ser algum tipo de identificação da espécie e tal, né? Isso aqui é uma girafa reticulada, ali são árvores, aqui é a grama, etc. Então, você meio que dá essa visão geral de o que é que tem numa foto, né? Tipo, vamos rastrear as espécies. Aí você pensa, pô, mas para que você quer fazer isso, né? Você pode ir no nível maior, até identificar qual indivíduo é. Onde aqui por indivíduo, falando assim de um animal específico, né? Rastrear animais, ainda mais animais que são ameaçados, é um problema grande, né? Tipo, então será que isso é o mesmo animal que a gente viu ano passado? Será que isso é aquele mesmo indivíduo que a gente viu 3 semanas atrás? Será que ainda está vivo? A gente tem que fazer, de certa forma, essa tarefa de... Como é que se fala? Essa tarefa de senso, né? Senso biológico, onde a gente tem que saber quantos de cada espécie tem, entender como está o planeta. Então, isso é um meio que exemplo de inteligência artificial para um bem maior, né? Para um bem mais social, por assim dizer. E aqui tem alguns exemplos que eu só vou abrir aqui para vocês rapidinho, tá? Tipo, de como tudo isso funciona. Esse aqui é um dos serviços da Microsoft, ou pelo menos um demo do serviço da Microsoft, né? Onde você passa a foto de alguém, tipo, passar aqui que tem 2 pessoas de idades bem diferentes, né? E vai meio que estimar qual é a sua idade. Olha, isso aqui parece ser uma criança, mais ou menos 3 anos. Isso aqui parece ser um adulto de mais ou menos 40 anos. Tipo, esse aqui também é interessante, que tem um adulto e uma criança, né? E vai chutar, olha, 51 e 6 anos aqui, né? Até num grupo maior de pessoas, vai funcionar. 25, 29 e 2 anos aqui. Tipo, não sei se tem algum exemplo com mais gente, não. Aqui tem, mas basicamente não. Tem crianças e adultos também. É bom que tem 11, 41, 37 e 11 anos, né? Provavelmente aqui deve ter algum erro, se for uma família, que não sei se tem os dois, teriam 11 anos, mas não é algo tão fora do esperado, né? De certa forma assim. E o outro demo, que a gente meio que deixou pronto para vocês aqui, é meio que você identificar as espécies de cachorro, né? Tipo, você dá o cachorrinho e aqui vem a espécie dele, junto com um texto meio que descrevendo essa espécie. Então, esse aplicativo já está pronto. E durante o curso aqui hoje, a gente vai passar para vocês um pouco de como vocês podem criar aplicativos com uma visão bem simplista, né? Assim, a gente tem 2 horas, mas para mostrar que as tecnologias existem e dar esse caminho das pedras de como vocês podem fazer uso delas. Vocês têm acesso gratuito ao Azure, eu pelo menos tenho para esses cursos, mas é um acesso de 1 mês, mas vocês devem ter acesso bem mais do que eu, mas só para deixar claro que você tem acesso a 1 mês de Azure, para vocês brincarem com os serviços, os links estão aqui, vocês já devem ter visto isso várias vezes em outros cursos, quem não viu, deixa aqui no tempo para vocês anotarem, azure.microsoft.com/free, você vai ter esse acesso. E agora nós vamos fazer o nosso hands-on de visão computacional. Vou falar um pouco de vocês sobre essa área, que é chamada de visão computacional, usando os serviços da Microsoft.
É essencial, gente, que vocês sigam o material que está no github.com, Microsoft Reactors, que tem todos os materiais dos cursos que vocês estão fazendo. Infelizmente, vocês estão passando por um processo de transição, assim, porque está sendo migrado o material do notebook para esse GitHub e tal, mas se vocês seguirem esse link que está aqui, Reactors, Workshop Resources, AI Services, AI 1, vocês vão chegar no material do curso de hoje. E, basicamente, vocês vão chegar em todo esse curso de hoje, entende? Reactors, como está aqui, Workshop Resources, AI Services, AI 1. E vocês vão chegar no curso de hoje com vários códigos de exemplo. Aqui eu tenho, basicamente, o conjunto de slides, só que vai estar em inglês. E, além disso, tudo que eu estou falando em forma de texto. Então, tudo que vocês têm que fazer em forma de texto. Então, novamente, assim, eu sei que seguir esse código todo em 2 horas seria impossível, ainda mais com o resto do assunto que a gente tem que cobrir. Mas como vocês já devem ter um ambiente montado, como programadores e etc., tipo, dá para vocês baixarem. E aqui vai desde o mais básico, desde o instalar python.com. Instalar Python. Você já consegue meio que seguir esse material e chegar nas respostinhas finais de vocês. Então, só lembrando do link, como está aqui, github.com/Microsoft Reactors, Workshop Resources, AI Services, AI 1. E qual é o nosso objetivo, né? Tipo, o que a gente quer fazer aqui hoje, inicialmente, é mostrar a API de língua e a API de visão. Então, se vocês seguirem esse tutorial, que eu vou meio que passar a essência do tutorial, não vou passar o tutorial todo por conta de tempo mesmo, vocês vão conseguir chegar a criar um aplicativo final, web, usando o Flask, que usa uma solução de inteligência artificial, basicamente a API de visão computacional e de tradução. E as premissas que a gente tem é que vocês tenham alguma experiência em programação. A gente não vai aqui fazer um curso de programação, não, até porque o tempo não permite isso, né? Mas alguma experiência seria bom. E eu vou mostrar um pouco de programação para vocês, passo a passo. O nosso aplicativo final, chamado de Contoso Travel, ele vai ser implantado, né, deploy, tradução de deploy sempre é difícil assim, mas implantado, deployado na nuvem, na Microsoft, e vai ter essa cara. Então, o template do que vocês precisam fazer já vai estar pronto. Não tem muito segredo, não. E dá para você meio que seguir. Tem uma pergunta aqui no Teams, eu deixei o Teams meio que minimizado por um tempo, meu montou. O Kazuma perguntou aqui qual é a diferença entre aprendizado de máquina e engenharia neuromórfica. Eu não sei o que é engenharia neuromórfica, não. Vamos ver se eu consigo pegar aqui um termo. Computação neuromórfica. Tá, parece que engenharia neuromórfica seria uma coisa mais de hardware, né? Tipo, sistemas analógico digital que implementa sistemas neurais. E basicamente aqui você vai ter uma noção de neurotransmissão através de eletricidade mesmo, né? Pelo que eu estou vendo aqui.
Chutaria eu que isso, sim, é uma forma de fazer inteligência artificial, só que via hardware, ou aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina de hoje em dia, Kazuma, ele é mais focado em dados mesmo, né? Assim, ele é mais focado em grandes bases de dados da web ou coisas desse tipo. Então, eu não sei se essa noção de criar um hardware com percepções, com tudo, se aplica tanto. Mas, com certeza, treinar esse seu sistema de engenharia neuromórfica e treinar uma inteligência artificial, ou treinar, vamos dizer assim, treinar um algoritmo em hardware vai ter parte em comum. Entendeu? O baixo nível não vai ser tão diferente, não. Por exemplo, a matemática talvez não seja tão diferente, não. A Azure tem vários serviços para vocês usarem, né? E brincarem. Basicamente, vocês podem, usando a nuvem, criar aplicativos web, aplicativos mobile, containers para aplicativos web e APIs. Então, é muito simples, assim, é surpreendentemente simples ou interessante como é simples criar aplicações na internet hoje em dia. E isso inclui o mobile, que também usa muito a internet, né, e APIs para outras aplicações usar. E aqui só tem um exemplo de um Hello World feito em Flask, que foi dado um deploy na Azure. O mais bacana da nuvem, se a gente comparar a nuvem com como era a computação alguns anos atrás, na minha graduação, era muito na mão as coisas ainda. Tipo, eu trabalhei com ciência distribuída na graduação e a gente tem que fazer meio que tudo na mão, né? Configurar o servidor, arrumar a casa, etc. E hoje em dia, você consegue fazer tudo na nuvem com poucos cliques. Eu deixei aberto no meu browser, para mostrar esses conceitos com mais calma, um aplicativo que eu já criei, que é o aplicativo final que está pronto, né? E basicamente, assim, só uma noção da quantidade de eventos que vocês conseguem fazer em cima desse aplicativo. Então, essa aqui é a aula de hoje já pronta, já feito deploy, mas eu tenho uma noção de quantos dados estão entrando, de quantas requisições eu estou recebendo. Eu posso dar um restart, basicamente, nesse aplicativo. E eu tenho aqui configurações, tipo, se eu estou em produção, se eu estou em teste, etc. Se eu vou usar SSL, mas mais importante, eu tenho configurações de escala, entende? Se eu quiser aumentar a quantidade de CPU, a quantidade de memória desse meu aplicativo. E isso, quando a gente liga, só mostrando aqui nesse exemplo. E isso, quando a gente liga com problemas, né? É que torna a nuvem bem interessante. Se você imagina, por exemplo, aqui em cima, que eu tenho um período inativo, eu posso desligar meu serviço nessa época, entendeu? E economizar dinheiro, e economizar CPU. Se eu imagino que eu tenho picos, entendeu? Eu consigo configurar a nuvem para aumentar a escala de acordo com esse pico. Obviamente, um pico muito alto, a morte de Michael Jackson, um dos maiores picos que aconteceu na internet, ninguém consegue prever. Mas um pico razoável, entendeu? A nuvem consegue se adaptar a ele. A gente consegue também ir aumentando a quantidade de recursos com o tempo rapidamente, se for necessário, ou lento, também se for necessário. Tipo, mas se tiver um padrão, meio que agir de acordo com esse padrão, ou até padrões sazonais, né? Tipo assim, o acesso à minha página, ela é mais comum meio-dia, né? Aí eu tenho mais recursos de computação no meio-dia e menos durante a noite, por exemplo. E a nuvem da Microsoft permite para vocês, de certa forma, dois tipos de escala, né? Tem o scale up, onde você vai aumentar o tamanho da VM, mais cores e mais RAM. E vocês têm o scale out, onde você vai aumentar, por exemplo, o número de VMs, mais instâncias. E os dois estão aqui, scale up, scale out. E você vê que pode ir configurando de acordo com isso. Como a minha nuvem é bem limitada, é a de graça para aulas, né? Eu não vou brincar muito aqui, não.
Mas só dando a noção, como eu falei, né, assim, o tutorial fala sobre tudo isso com os links, de qual seria o caminho das pedras para vocês pegarem esse tutorial e meio que brincar na mão. E isso aqui já é o resultado final. Esse é o final que vocês vão ter, que é um aplicativo já feito deploy. E com esse aplicativo que já foi feito deploy, vocês vão conseguir resolver e dar conta desses probleminhas de escala. Isso pode ser feito manualmente, na interface que eu mostrei para vocês. Isso pode ser feito automaticamente. Tipo, varia entre tanto em tanto, de acordo com o percentual de CPU, que é muito bacana. Quanto mais requisição, mais CPU você vai receber, mais você aumenta essa escala. Ou via regras. Olha, eu vou criar um conjunto de regras dentro da interface da Azure, né? Quando acontecer isso, e isso, e aquilo, e isso, e aquilo, ou isso, etc., a gente vai aumentar a escala por tanto. Então, as fotos da interface aqui, elas estão um pouco diferentes do que talvez vocês já vejam hoje em dia, né? Porque o curso vem acontecendo há um tempo, mas tudo está lá, como eu mostrei para vocês ainda agora. E os passos para fazer o deploy da aplicação são vários, né? Tipo, primeiro vocês podem criar um serviço de repositório. Vocês podem criar um repositório tanto na Azure quanto no GitHub, né? Para ter o seu código. Você tem o Azure Dev Operations e o GitHub para fazer isso. Você cria o seu repositório, faz o seu código em Flask, como a gente vai falar aqui, então. Você faz o staging do seu código, testa ele. Ou seja, você vai ter versões diferentes do seu site, né? Para teste e produção. Quando tudo está pronto, você lança para produção. E você pode ter essas diferentes versões na nuvem. Aquela interface que eu mostrei antes, estava só o Production, que é um site simples. Quando está em produção, os clientes acessam e vocês têm recursos para voltar para o staging. Enquanto os clientes acessam, obviamente, o site em produção antigo, né? Você não quer que eles acessem a versão que você está desenvolvendo nesse momento. E nós vamos fazer isso em Python, que é uma linguagem muito bacaninha, muito popular hoje em dia. Python é uma linguagem que é incrivelmente fantástica, por um lado, porque ela é resistente. Ela é mais antiga do que outras, tipo Java, e ela só faz crescer em popularidade, enquanto algumas outras vêm, às vezes, fraquejando um pouco, etc. Né? Porque ela é muito flexível. Ela é aberta. Você consegue programar orientado a objetos, funcional, você consegue fazer programas procedurais. Ela se adapta muito bem a diversos usos, desde scripts até aprendizado de máquina de ciência de dados, até desenvolvimento de sistemas como um todo. Então, ela meio que virou essa linguagem silver tape, como algumas pessoas falam, então, porque ela conseguiu se adaptar muito facilmente a diferentes problemas. Né? Java, por exemplo, não se adapta muito bem a ciência de dados, ou a script, né? C e C++ também não. E Python está aí meio que conseguindo, com o tempo, se adaptar a tudo. Então, ela meio que é a língua franca da internet hoje em dia. E a língua franca também de aprendizado de máquina e a ciência e base de dados. Embora não é usada só para isso, não. E aqui vem as partes que são mais... Assim, como eu falei com vocês, né? O Reactors, como esse, quando ele foi proposto, a ideia era eu ir em São Paulo, a gente fazer isso no passo a passo. Aqui é meio que assim, vamos instalar um ambiente Python, criar o VirtualEnv e criar tudo que vocês precisam para rodar esse programa. Se vocês quiserem, nos 15 minutos de intervalo que vai ter, meio que fazendo isso, ok? Quem já fez isso, sem problema também. Mas o que a gente espera de vocês é o seguinte. Que vocês tenham um ambiente de desenvolvimento em que vocês consigam executar, depois de rodar tudo isso, Python, que eu tenho aqui, meu Python já instalado. Eu tenho a biblioteca Flask, que eu faço aqui com um import Flask, eu consigo rodar a biblioteca Flask. E além disso, eu vou ter em algum momento a linha de comando da Azure, né? Que eu não sei quantos de vocês já tem isso pronto, mas eu vou ter essa linha de comando da Azure para rodar, que é esse comandozinho AZ aqui, que o meu travou. Mas ele, talvez seja um pouco lento, mas ele existe. Eu consigo meu comando pular, a linha de comando da Azure, na mão.
Além disso, vocês vão ter que instalar, deixa ele pensando aí, tem que ter o meu help, né? Só porque ele é um pouco lento mesmo. Comando mágico que faz tudo para vocês na Azure da Microsoft. Tipo, além disso, vocês podem instalar o Flask, que é aquela biblioteca que eu fiz o importante agora, com pip install Flask. E vocês têm que instalar também essa API de visão computacional da Azure com pip install Azure Cognitive Services Computer Vision. Basicamente, você vem aqui na sua linha de comando e fazer um que vai instalar o Flask, mas eu já tenho instalado. Se você rodar isso deveria instalar o Flask. Eu não vou até o fim, porque eu já devo ter instalado, tá? Já está tudo meio que satisfeito, de certa forma. Eu também já tenho os serviços da Microsoft, já também com pip install isso aqui. E vocês podem criar um ambiente virtual para o curso, ou usar o do repositório mesmo, como a gente mostrou ainda agora. Ok. Vamos fazer um resuminho bem rápido de Python. Aí eu faço um intervalo para a gente falar de Flask. Python permite que vocês criem variáveis, como vocês devem já talvez brincar, né? Mas fazer aqui rapidinho, tipo, em Python eu consigo criar variáveis, eu consigo realizar operações nessas minhas variáveis. Deixa eu botar aqui, então isso fica melhor visto para vocês. Eu consigo criar strings. Eu consigo fazer operações em cima dessas strings, né? Aqui meu teclado aqui, ele está desconfigurado. Chamar métodos. E meio que tem essa linguagem de uso geral, né? Um texto.lower vai converter o texto de maiúsculo para minúsculo. Eu posso criar listas. Aqui eu tenho uma lista com 2 estados. E eu posso adicionar elementos nas minhas listas com o comando append, imprimindo aqui as 3 listas que eu fiz. Eu também posso somar uma lista com outra lista. Tipo, que também dá um resultado, que é uma lista nova de 4 elementos, como a gente vê aqui. Além das variáveis e listas e tudo mais, eu tenho em Python dicionários, tipo noções de chave e valor. Então aqui eu posso criar o meu dicionário, onde eu vou meio que colocando para cada chave um certo valor, como comidas de cada região. Um pastel, São Paulo. Eu posso acessar o meu dicionário para aquela chave, qual é o valor, como eu estou mostrando aqui, né? Então, bem flexível seria a nossa linguagem Python, né? A gente vai ter, por exemplo, laços e condicionais. Então, em Python, eu consigo criar um if, né? Por exemplo, se eu fizer algo tipo assim, len dicionário mod 2 igual a 0,
Dois estados, else. Tá meio que errado aqui, né? A gente vê que eu tenho um número ímpar de estados, né? Aqui o print seria número par de estados. Se não que o código estava errado, mas o if estava meio que mal feito, né? Assim, o texto era meio que ambíguo, número ímpar de estados. Então a gente sabe que eu coloquei só 3 estados aqui: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas eu posso também adicionar um elemento no meu dicionário, tipo Espírito Santo. Se eu rodar o mesmo for novamente, aí eu quebrei meu for. Eu quebrei meu print aqui, né? Desculpa, gente. É porque programar aqui na linha de comando é meio que número par, else, número ímpar. Exatamente. Agora eu tenho um número par de estados no meu dicionário. Eu devia ter criado uma função para isso aqui, não necessariamente ir programando dessa forma. Talvez seja feito no Visual Studio Code, como está aqui na mente de vocês. A gente tem laços também. Então a gente tem, por exemplo, imprimir o estado e o dicionário índice estado. E, bem, a linguagem é muito flexível e vai ter todos os conceitos, para quem não fez nenhum outro curso do React, nunca brincou com Python, né? Vai ter todos os conceitos que vocês esperariam de uma linguagem de programação. Tá? Tipo, não vai ter nada muito diferente de outras linguagens, não, mas ela, pela sintaxe, se adaptou muito bem ao mundo. Listas, como a gente falou, eu posso criar funções. Como é que eu crio uma função em Python para não gastar tanto tempo no terminal? Def, nome da função, parâmetro. Aí eu chamo a minha função, como está aqui. E também tem exceções. Tipo, sempre que acontecer uma coisa estranha em Python, você vai ter uma exception e você vai ter que lidar com essa exception. Que todas as exceções em Python, elas são meio que não verificadas, né? Assim, o runtime, né? Como se chama em Java, assim. O código nunca vai reclamar para você pegar aquela exceção. Tá? Você que, como programador, tem que saber que ela é lançada e pegar ela. E, por fim, o nosso exemplo aqui do curso, a gente vai basicamente fazer uso de Flask. E vai fazer uso da biblioteca Flask, que é import Flask, como eu mostrei aqui antes, né? Então, para você usar Flask, faz um import Flask. Além desse import template, render template aqui, né? Que é para renderizar os nossos templates em Flask. Então, esses são os dois imports que vai meio que guiar o tutorial de vocês. E eu vou parar aqui para o intervalo, porque agora a gente vai entrar em Flask e aí já seria um outro assunto. Acho que parar só com o Python básico, aí a gente entra no Flask e termina a aula depois disso. Ok, Caio? Eu tô aqui. Eu tava com outra aba aberta. Beleza. Você quer deixar nesse slide? Você quer... Vou deixar Agora nesses... Tá. Deixa eu deixar nesse aqui, para quem não baixou o material, que é para eles verem a URL. Vou deixar nesse aqui. Quem quiser baixar o material pode baixar. E a gente volta 15 para as 5. Tá bom. Ok. Vou deixar um comentário aqui avisando a galera. Voltamos. Estamos no intervalo. Tá. Galera, quem está assistindo a gente, eu convido vocês a deixar um comentário, dúvidas, compartilharem com a gente. A gente vai ter um momento para responder essas perguntas também. Ok?
Pessoal, enquanto a gente tá para começar, faltam alguns minutinhos, eu queria só repassar com vocês alguns eventos que vão acontecer, e aí dá tempo para o Flávio revisar alguns. Eu vi que ele estava mexendo em algumas coisas. Nos próximos dias, a gente vai ter alguns eventos agendados para acontecer no Reactor, e o primeiro deles vai acontecer, inclusive, amanhã. Amanhã a gente tem dois eventos um pouco diferentes na nossa agenda. Um vai ser sobre deploy automático com SWA e GitHub Actions. Esse vai ser um conteúdo promovido pela Glaucia Lemos. Ela é Cloud Advocate na Microsoft. E aí foca muito na parte de integração contínua, desenvolvimento contínuo. Enfim, quem trabalha na parte de desenvolvimento deve conhecer. A Glaucia, ela faz várias lives falando sobre isso e ela vai trazer um conteúdo bem prático para todo mundo poder aprender. À noite, no mesmo dia, a gente vai ter um bate-papo com a Teresa Alux. A Teresa, ela é Product Designer no Mercado Livre. Eu não sei, acho que todo mundo aqui no Brasil, na região, deve ter ouvido em algum momento o Mercado Livre. Vai ser amanhã, no final do dia, vai ser da nossa trilha de diversidade e tecnologia. A Teresa, ela vai falar um pouco sobre como a gente pode utilizar a diversidade como meio de inovação, e isso é um pouco do trabalho dela lá no Mercado Livre. A Teresa, ela é também Latam Director de uma comunidade muito legal chamada Ladies That UX, que é uma organização global que tem como objetivo incluir mulheres no mercado de UX, ou X, ou experiência do usuário, para algumas pessoas conhecem esse termo por esse termo. Na terça pela manhã a gente vai ter um bate-papo na trilha de startups, falando sobre serviços de containers do Azure, como pode utilizar eles para potencializar a solução de startups. Vai ser um bate-papo um pouco técnico barra hands-on. Tem gente que curte muito essa pegada, então talvez seja interessante para vocês. A ideia é que vocês entendam como explorar as possibilidades e as vantagens utilizando essa plataforma. A facilitação vai ser feita pelo Yuri, ele faz parte do time Azure App Consult da Microsoft, e o Marcelo Tokunaga, que ele também faz parte da Microsoft, na mesma arquitetura, mas em times diferentes. E na outra semana a gente vai ter um outro workshop, tipo esse que o Flávio está fazendo, mas vai ser sobre front-end, ou desenvolver uma página web, né? Então vai falar sobre como melhorar o layout e fazer design de páginas utilizando HTML e CSS. HTML é linguagem de marcação e CSS é o que dá os estilos, né? As páginas. Então a ideia é que vocês aprendam a criar uma página do zero e, enfim, brincar um pouquinho utilizando CSS. Quem quiser saber mais sobre os nossos eventos e quiser ver os outros conteúdos, só conferir lá no nosso Meetup. Tem muita coisa marcada, bacana para esse mês, e tem muita coisa, mais coisa para vir aí. Então, espero contar com vocês lá. Flávio, se você quiser sobrepor meus slides. Você está vendo, né? Estou vendo sim. Tá. Então, gente, assim, a partir de agora o curso vai ter uma pegada mais de mostrar a tecnologia e tudo mais, né? Eu só queria mostrar só um exemplo, mais o código mesmo, né? Que é o Hello World. Acho que seria meio que errado a gente não passar por um Hello World, né? E como fazer um Hello World em Flask. Flask permite que você crie aplicativos web de forma muito simples. E o grande truque de Flask é essa noção de que na linha 5 aqui, tipo, se vocês abrem a linha 5, você tem uma rota. E essa rota é a barra. Então, se eu tenho uma página, por exemplo, google.com/nada, o conteúdo do barra, ou microsoft.com/nada, o conteúdo da barra seria esse Hello World aqui. E eu posso, ao mesmo tempo, uma outra rota do tipo about, sobre essa página. E aqui eu tenho o meu about, por exemplo.
E aqui eu tenho que botar um outro método. Tem que ter um outro método do Python. Você observa que não tem main, não tem nada. Tudo que eu faço é configurar uma tabela de rotas. Só que a minha tabela de rotas é feito com decoradores, isso aqui é um decorador em Python, e com métodos em Python. E esse método retorna uma string, que nada mais é do que uma string HTML. O nome do meu arquivo aqui é hello.py. Por padrão, o Flask vai procurar um aplicativo chamado app.py. Só que o app.py que tem no repositório lá, ele é bem mais complicado, com tarefas e etc. Então, o hello.py que está aqui, como é que eu faço para rodar ele? Eu crio uma variável de ambiente, indicando qual é o aplicativo. Isso aqui é o hello.py. E eu faço flask run. E vai dar um erro. Flask. Eu estou na pasta errada, desculpa. Eu estou aqui na pasta start the site. É só uma questão de pasta. E agora que eu estou no start the site, eu faço o meu flask run. Isso. E quando eu faço o meu flask run, ele fala que vai executar o hello.py. Fala que está em desenvolvimento, não é produção. Tem uma variável de ambiente para controlar isso também. Fala que está em debug. E vai me dar o URL dessa minha página. Quando eu for no meu browser e abrir essa URL, deixa eu abrir aqui, já que eu já mostrei esse conteúdo para vocês antes, eu tenho o meu Hello World. Se eu faço o barra about, eu tenho o meu about. Então, Flask, eu vou falar sobre essa render template já. Né? Então, Flask meio que permite para você rapidamente criar aplicativos web. E você já está começando a talvez montar a essência, né? Eu tenho uma forma fácil de montar um aplicativo web, eu tenho uma forma fácil de programar que seria em Python, eu tenho uma API que faz um monte de coisa que seria o meu Azure, né? É muito simples começar a colar tudo isso eventualmente. Aqui é só o exemplo das rotas. Aqui eu tenho mais rotas, o about como antes, um contact, etc. Que vai dizer que eu tenho um about, eu tenho um contact, e isso são as minhas rotas, né? Cada rota vira um métodozinho que eu defino qual é o caminho daquela rota aqui em cima em Python. Isso é o about, isso é o contact, isso aqui é o barra. E vou lá para as minhas URLs. Agora, o que é mais importante de Flask é que Flask também permite você renderizar páginas HTMLs que já estão prontas. Se você tem no seu aplicativo páginas HTML já prontas, então agora eu vou mostrar um exemplo um pouco mais complicado, que está aqui nessa pasta templates. Note que a minha pasta templates tem vários arquivos .html. E se eu abro aqui esse meu index.html, por exemplo, quero ver até um pouquinho. E se eu abro aqui o meu index.html, eu tenho um código HTML normal, como vocês devem ser acostumados a ver, ou talvez já devem ter visto, né? Não o meu índice, mas algumas pastas minhas, tipo a minha pasta train, ela vai ter esses códigozinhos Ginger, que você pode se perguntar o que é isso. Aqui eu tenho mais código, tipo assim, header, optional, etc. Aqui eu tenho train, aqui eu tenho base.html. E deixa eu ver se eu tenho mais algum. Esse aqui tá ótimo. Aqui eu tenho um bacana. Eu esqueci de separar um pointer. Que tem um if. Então, esse meu template, essa linha aqui, 6970, isso não é código HTML que você consegue simplesmente rodar. Isso aqui vai ser renderizado e vai ser interpretado. E vai ser interpretado como código muito perto de Python também. Tipo, aqui é só um if, sabendo que se eu passei alguma mensagem. E se eu passei alguma mensagem, eu executo esse código JavaScript aqui. Aí, como é que isso funciona lá? Quando você chamar a sua rota,
você vai mandar a sua rota, na verdade, renderizar um template, que está na pasta templates, como eu mostrei para vocês ainda agora. E ao renderizar essa rota, que está na pasta templates, como vocês podem ver no repositório, eu posso passar quais são os parâmetros da minha rota, entendeu? Eu posso passar qual é a mensagem. E no meu template, eu posso acessar a variável mensagem. Fazendo assim uma comunicação entre a visão e o controlador, né? No ponto de vista meu MVC, tipo assim, olha, o controlador vai passar isso para a visão vai renderizar como ela quiser, né? Então aqui eu tenho os meus render templates, passando mensagens diferentes, né? E aqui eu tenho um único template, cujo propósito seria aparecer como H1. Note que as rotas diferentes usam o mesmo HTML, só que o parâmetro é que mudou agora, tá? Então, isso aqui vai renderizar this is a home page, isso aqui vai renderizar this is the about page, isso aqui vai renderizar contact us page. Então, é bem fácil você criar um aplicativo web completo em Flask, porque esses códigos de controle Jinja, eles têm if, else, eles têm laços, e eu posso começar a inserir também código JavaScript, né? Tipo, olha, se for fazer alguma coisa, eu uso JavaScript ou não. Tipo, no meio do meu HTML. Manipulando assim essas duas noções do aplicativo e o que é que a gente vê no nosso aplicativo. Aqui eu tenho... Tá, só mais um exemplo. Com esse flash eu posso mostrar mensagens de erro, né? Se você quiser meio que colocar erros, etc. E eu posso saber quais são as mensagens de erros aqui no meu index.html também, mas bom, só um pouco mais de exemplos em Flask. Vocês conseguem, na sua organização do seu projeto, ter arquivos estáticos, tipo arquivo CSS, talvez você precise, imagens, etc. Entendeu? Então, você organiza o seu projeto Flask com código, templates, static. E isso permite você criar um aplicativo web de forma bem simples. E aqui eu tenho também style sheets, eu tenho arquivos banner.jpg, e tudo isso meio que vai funcionar direto. Não no repositório que vocês viram, a Microsoft dividiu isso em 2 repositórios, mas tem um outro repositório que vai ter esse aplicativo já pronto do upload de fotos. Entendeu? Que aí sim, como eu falo, não tem tempo nessas nossas 2 horas de contato aqui hoje, de mostrar para vocês necessariamente tudo isso, como é que vai ser esse upload de fotos e tal. Mas se você fizer clone desse repositório aqui, Microsoft Docs, Build API, é um nome bem grande, vocês podem copiar aí e ver, né? Se você, por exemplo, não vou copiar do Teams, né? Naquele GitHub de antes tem essa URL, tipo, o GitHub de antes, que eu mostrei para vocês, vai ter toda a noção de onde estão os conteúdos e etc. Vai ter alguns starter sites. E se eu for aqui no nosso exemplo de Computer Vision e Translator, o primeiro exemplo, que é esse Explore App.api, tem o Contoso, tem o Help. Tá, eu peço desculpas, eu posso postar isso para vocês, mas exatamente qual é essa URL aí. Mas vai ter esse template para que vocês criem o sitezinho, né? Deve deixar isso separado para vocês. Mas nos documentos vai ter, para que vocês peguem esse link também. E aqui já vai ter o app, um CSS, um banner e a nossa página, que é basicamente só esse index.html. Né? É um aplicativo bem simples. O nosso aplicativo do exemplo aqui. Ele está aqui em source, né? Aqui tem um starter code para vocês brincarem, mas ele começa com um aplicativo bem simples. Com um template, que aí sim é um código HTML mais complicado, né? E com alguns CSS estáticos para vocês brincarem. E por fim, ele vai virar esse aplicativo mais complicado que faz requisições para Azure.
Eu recomendo que vocês já partam do aplicativo pronto mesmo, né? Que eu acho que o foco aqui hoje é a gente aprender um pouco o que a Azure consegue fazer. Como é que vocês vão fazer o ciclo de vocês de desenvolvimento? Eu já mostrei isso. Vocês podem setar uma variável de ambiente dizendo que é o development ou o production, por padrão é o development. Rode Flask Run. Nesse caso em particular, nesse caso aqui em particular, tipo... Eu só posso rodar Flask Run, que funciona também, porque o meu aplicativo já é o app.py. Opa, faltou aqui um variável de ambiente. Deixa eu só rodar elas, eu vou mostrar elas outra coisa. Mas aqui eu fiz um script que roda. Depois de rodar esse aplicativo, vocês vão ter na sua página local o Contoso Travel, para vocês brincarem e conseguir fazer uso dele. E a ideia é que você faça o upload de uma foto e a gente interprete um pouco essa foto. Entendeu? Não tem muito a ver um site de viagem com upload de foto, não, mas bem, foi assim o exemplo que a Microsoft criou. Agora que vem a dúvida, ok, mas como é que eu vou fazer uso desses serviços da Azure? Quando vocês instalarem, que tem as dicas no GitHub, os comandos da Azure, vocês conseguem começar a criar recursos pela própria linha de comando. Tipo, e se eu rodo essa linha aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco, ela deve dar erro, porque eu já criei esse recurso, mas se eu colocar aqui como o nome aula, eu vou criar um grupo de recursos nesse novo Central US que vai guiar essa minha aula aqui. E você vê que ele criou aqui, vai ter um estado de sucesso, como tem aqui. Eu vou ter que fazer uma série de passos para que isso funcione bem, tipo colocar num grupo. Opa, aqui não deu certo. Colocar num grupo, só porque o slide da Microsoft quebrou isso em 2 linhas. E eu tenho que lembrar que eu mudei o nome aqui para aula, que é esse Resource Group. E cada parâmetro desse, gente, ele tem um sentido. Assim. Basicamente, aqui, nessa linha, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma conta no Cognitive Services dentro desse grupo. O problema é que eu já tenho essa conta. Aí eu peço desculpas. Né? Tipo assim, mas como eu já tenho essa conta, eu já tenho uma variável de resposta para isso. Que eu tenho uma conta no Cognitive Services para o meu grupo da aula que eu criei antes para fazer o deploy da aula. Eu não posso criar mais de uma conta grátis de Cognitive Services. Mas talvez eu consiga listar. Tem um list. Eu consiga listar quais são as que eu já tenho. E meio que ver e partir daí. Então, aqui as que eu já tenho, né? Mas se vocês seguirem esses comandos, vocês vão ter também uma série de serviços cognitivos da Microsoft. E cada um deles, eu teria que brincar com esse response aqui, né? Vai ter chaves da API. Como eu estou mostrando aqui o Deface Detect, né? Eu vou ter chave da API, eu vou ter como chamar, etc. Entende? Eu tenho aqui, se eu pegar aqui o meu Cognitive Services, eu posso ver o... Deixa eu ver... Aqui no meu React, eu criei também mais cedo um serviço. Deixa isso rodar, Está um pouco lento. Mas vocês vão ter os endpoints, as chaves, tudo que vocês precisam para acessar esses serviços. E aqui eu tenho a minha chave e um endpoint para acessar o Cognitive Services da Azure, né? Que basicamente vai acontecer rodando esses comandos aqui. O último me dá o endpoint. O penúltimo aqui vai me dar a API key que eu preciso. E você vai seguindo isso, vai pegando esses
esses exemplos. Quando você tiver a chave da Computer Vision e quando você tiver o endpoint do Computer Vision, você configura as variáveis de ambiente para que o seu aplicativo rode. Você observe que eu criei um script aqui chamado iniciar.sh, cujo primeiro propósito é criar as variáveis, tipo aqui a minha chave do Computer Vision e o meu endpoint, que eu fui recebendo as respostas pela variável, pela linha de comando, para eventualmente chegar no meu flash.run e rodar o aplicativo. Então, ao seguir os passos, vocês vão pegando esses recursos que são necessários para rodar a aplicação. E quando você tiver os recursos, o seu aplicativo local, que é basicamente o aplicativo local que eu tenho aqui, do nosso Contoso Travel, ele vai suportar fazer o upload de uma foto, que eu deixei fotos prontas aqui no meu desktop, e ele vai quebrar, porque eu não deixei meu exemplo 100% pronto. Provavelmente eu cometi algum pequeno erro aqui no... Ah, eu tinha fechado... Eu fechei ele. É esse tipo de coisa que acontece. Agora ele tá rodando. Meio que brincando no terminal, eu fechei. Agora sim deve estar fazendo um waiting, um upload, alguma coisa. E eu tenho, de certa forma, interpretação em cima desse texto. Eu posso traduzir esse texto entre diversas línguas. Traduzir um texto que está numa imagem para o alemão. Tá? E aí, como eu fiz isso? Eu basicamente criei uma chave no serviço da Microsoft, né? E isso é o que diferencia um pouco do ponto de vista da Microsoft o que é IA e o que é aprendizado de máquina. Né? Tipo, a solução está pronta. Eu já construo a aplicação direto com ela, né? Tipo, traduz essa imagem para o alemão e eu posso traduzir uma outra imagem para o alemão, que eu deixei também aqui pronto, uma imagem que vai aparecer aqui já já, que não tem texto nenhum. Tem um textinho aqui, né? Mas seria muito difícil de receber. Onde a mensagem de erro, você basicamente não existe texto nessa imagem. Se eu tentar aqui o português, vai aparecer aqui amanhã, blá, 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 blá. Tipo, basicamente o texto traduzido para que vocês façam uso e brinquem, né? E é bem interessante como é fácil fazer isso, porque basta vocês seguirem o passo a passo que está aqui nos slides ou que está no repositório. O que é importante também vocês pensarem? Que no repositório do Reactors, né? Que vocês devem ter acesso. O que vocês pensarem também aqui? O GitHub, eles atualizam de tempos em tempos. Então, alguns comandos que estão lá não é igual que está no slide. Mas os dois chegam no mesmo resultado. Eu deixei os dois. Eles chegam no mesmo resultado. Aí você vai ter que criar justamente o serviço de tradução para rodar o aplicativo, assim como o serviço de visão, entende? Tipo, esse slide ficou meio que fora do lugar. Era para estar no anterior. Setar a variável do serviço de tradução, que a gente está usando o serviço de divisão e tradução. O divisão extrai o texto e o tradução traduz o texto. Então, você precisa das duas chaves. Testa o site e ele funciona como está aqui, mostrando que tem uma ciclovia nessa imagem em inglês. Isso é basicamente a base, se você for pensar, de um tradutor no celular, né? Quando a gente viaja para o exterior hoje em dia, a gente consegue apontar o celular e meio que traduzir os sinais. Né? Tipo, a gente meio que criou esse serviço, tirando todo o peso que vem do aplicativo celular, mas criou basicamente com algumas APIs simples da Microsoft. Aí vem a parte também que vai ser um pouco assim, mais comandos, né? E, novamente, passar por todos os comandos pode ser um pouco complicado. Essa linha aqui pode dar erro, simplesmente porque o location 900 US, vocês não tenham acesso a ele, né? Mas o que é importante? O que é importante aqui é que vocês precisam, na sua pasta Reactors,
Microsoft Learn Module, não, peraí, Workshop Reactors, Workshop Resources, AI Services, AI1, MS Learn, Source, Final. A sua esquema de pasta final, ele tem que ter essa cara. Esse arquivo inicial, ele é meu. Eu criei só para decorar os comandos da aula. Mas você precisa do seu app.py, que é o nome padrão de um aplicativo em Flask. E você precisa dos seus requerimentos. Que está aqui os meus requirements.txt, que é requests, Flask, e a API do Computer Vision, que a gente instalou meio que localmente antes, né? Com esses requerimentos, eu posso usar a linha de comando da Azure para fazer um AZ, eu tenho que lembrar desse comando aqui, é melhor ver no AZ Web App, não AZ App. AZ Web App Up. Então, e eu meio que já criei um serviço em uma região que funcionou. Eu acho que eu mudei a minha região aqui para alguma europeia. Mas vocês conseguem ver as regiões da Microsoft no grupo da Contoso. Mas como ele já criou, agora eu posso só referenciar pelo nome dela. A primeira vez tem que ser essa linha inteira. Depois, eu posso só usar o nome do aplicativo, como está aqui. E ao fazer isso, o que vai ocorrer? Vai ser feito um pedido para enviar todo o conteúdo dessa pasta para essa aplicação. Ela já existe, aí vai meio que substituir, né? Então, essa pasta vai ser zipada com app.py com os requirements e vai ser enviada para a nuvem. Quando isso for enviado para a nuvem, vocês vão ter o seu Contoso Travel rodando em uma URL na nuvem, tipo esse flyvdf ai1.azurewebsites.net. Né? E funcionando perfeitamente como está aqui. Talvez esse não funcione agora, porque eu estou meio que migrando o website, mas eu posso até testar, se for o caso. Funcionou, tá? Ainda não traduza para chinês. E seja, eu deixei exemplos simples para rodar, né? Traduziu para chinês, como vocês meio que conseguem ver. Aqui, né? Só colando essas comandos. O seu aplicativo precisa da sua chave da visão e da sua chave do Translate, que vocês criaram com os comandos anteriores. E com esse AZ Web App Config, eu posso dizer quais são as variáveis de ambientes na nuvem e setar elas para as variáveis corretas. Então, setando essa série de comandos, o seu aplicativo deve funcionar sem nenhum problema. No GitHub tem, com alguns comandos que eles mudaram um pouco, assim, não que são comandos, não que esses não existam, mas alguns comandos mais simples, que tem versões mais novas desse AZ, mas funcionam da mesma forma. E a gente consegue ver o nosso aplicativo no portal.azure.com, como eu fiz aqui antes, né? Está aqui o nosso aplicativo rodando no portal.azure.com. E é isso que vocês precisam, basicamente, para criar um aplicativo de inteligência artificial em Flask. Bem simples, né? Tipo, não tem muito segredo, não. E vai estar lá rodando tranquilo. É um tutorial, gente. É seguir tutorial. Assim que eu posso falar muita coisa em pouco tempo, mas é, em essência, um tutorial. E só para fechar, agora que a gente tem 20 minutinhos de aula, né? Tipo, não existe só API de visão e texto, né? Uma outra API muito bacana que tem na Microsoft é a API de reconhecimento facial, onde basicamente... Opa, esse slide está em inglês. Onde basicamente é que... Esqueci de trazer um slide, peço desculpas. Onde basicamente é que eu vou mostrar para vocês um pouco quais são os problemas e quais são as coisas boas de reconhecimento facial. E reconhecimento facial é algo muito controverso, mas também que é muito presente no nosso dia a dia, né? Então, a gente consegue, com base em uma imagem, meio que quebrar essa imagem em partes. Isso uma rede neural faz sozinho, né? Pelas convoluções e tal.
E identificar pessoas nessas imagens, como a gente mostrou no exemplo, alguns slides ainda agora. E com base nesses exemplos, a Microsoft já treinou modelos para identificar, por exemplo, a sua idade. Eu não sei dizer realmente se o modelo de gênero ainda está online, não, porque alguns provedores de serviço começaram a tirar isso do ar por questões éticas, mas o Faces API ainda está lá, né? Talvez essa possa ser um pouco antiga. Você meio consegue saber o gênero, a idade e tudo mais de uma pessoa. Como é que isso é feito? Isso é feito basicamente com base em pontos-chave. Tipo assim, a gente sabe quais são os pontos-chave de uma imagem. Isso pode virar atributos. O local na imagem, geralmente, que a sua face acontece, né? E uma série de atributos que eu posso extrair da imagem também. Tipo, a sua cor de cabelo, etc. E tudo mais. Tudo isso é feito muito simples hoje em dia com redes orais. Funciona bem facinho. E a Microsoft também permite que você crie essa API de reconhecimento facial e com essa API faça uso de aplicativos, como a gente fez o demo antes. Uma coisa interessante é que a API da Microsoft permite que você agrupe diferentes faces da mesma pessoa, né? E haja em cima de uma base daquela pessoa. Tipo assim, isso é muito comum quando a gente tem nossos álbuns de fotos online, né? Hoje em dia, o nosso álbum de foto online meio que separa subálbuns para pessoas diferentes. Né? Então, tem uma série de posições diferentes que a pessoa aparece, né? E você meio que, pela similaridade, consegue agrupar elas. Diferentes stories, como está aqui, né? E além dessas diferentes stories, você consegue criar uma lista da sua família, por exemplo, né? Meio que identificar quem é essa pessoa, quem é similar, também é feito com a API. E vocês conseguem criar esse serviço rapidinho, também pelo site. Aqui a gente não separou... Aqui a gente não separou o... Eu meio que fechei sem querer. Não separou os comandos não, mas eu criei no site mesmo, né? Vou ter o endpoint, vou ter a API, vou conseguir rodar. Se eu quiser fazer um código Quick Start em Python, vai ter aqui, né? Para eu rodar e brincar. Basicamente permite hoje em dia detectar faces similares, criar grupos, verificar faces, etc. Eu não sei se as detecções de idade e gênero estão rodando, talvez estejam. Se vocês veem no site da Microsoft. E os motivos que eu estou falando de face um pouco assim com o pé atrás é porque esse é um exemplo interessante, eu entendo meio como ele vem aqui no fim da aula, porque ele também levanta essas questões todas de responsabilidade ética, que é muito comum hoje em dia quando a gente pensa em tarefas de inteligência artificial. Porque o reconhecimento de face permite você rastrear pessoas e, além do mais, né, permite você fazer inferência errada sobre as pessoas. Né? Tipo assim, questões de gênero são muito importantes hoje em dia, né? Tipo assim, isso pode ter detecções. Como se identifica de forma errada, né? Além do mais, dependendo do tom da sua pele, da sua raça, da sua idade, etc., alguns serviços funcionam melhores ou não. Isso tem muito a ver com o fato de que modelos são treinados com base de internet e a percepção da internet, assim, às vezes, tipo assim, num site como um Reddit, etc., que entra como esse modelo, não necessariamente condiz com a sua visão de mundo. Entendeu? Então, fazer o uso de serviços de IA que mexem diretamente com pessoas é algo que a gente tem que, de certa forma, ter uma resguarda. Não só por conta disso, de questões sociais, como também por questão de privacidade. Tipo, no começo da aula, eu meio que falei que aprendizado de máquina é meio que movido por dados, né? E a GDPR europeia, assim como a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, restringem o que vocês podem fazer com dados de pessoas. Então, esse pequeno conjunto de slides que eu estou passando por vocês aqui, eles não vão cobrir todos os problemas de ética que existem, mas eu espero que eles tragam para
para vocês um pouco de noção de que isso é um problema, que vocês têm que pensar quando vocês criarem os seus aplicativos. E a parte de faces, como de imagens, é basicamente movido por aprendizado profundo, que é uma das tecnologias mais importantes e revolucionárias de hoje em dia. E a Microsoft meio que traz isso tudo para vocês de forma simples, que vocês integrem nas suas aplicações. Como eu estou ficando sem tempo, só para mostrar que existe uma série de serviços da Microsoft. Basicamente, você tem alguns já treinados, tipo esse Cognitive Services, de conversas, tipo Bot Services, e alguns de aprendizado de máquina, que eu cobri muito rapidinho no curso anterior. Visual Studio para você manipular tudo isso, ML Studio e notebooks. Você vai conseguir usar PyTorch se for isso aqui, acabou de inteligência artificial. Em cima de uma infraestrutura de dados, como MariaSQL, Cosmos DB, SQL, etc. E computação, tipo Spark, com CPUs e GPUs na nuvem. E hoje vocês aprenderam um pouco sobre visão computacional, sobre IA, sobre tradução, API de faces, um pouco de ética e um pouco de ética no reconhecimento facial. E como eu tenho só 9 minutos, eu deixo aberto para dúvidas, caso alguém tenha. E esse é o fim do meu curso de hoje. Siga a Microsoft no Twitter. Oi, pessoal, eu convido vocês a compartilharem suas dúvidas, deixarem algum comentário. Eu vou compartilhar meus slides aqui por cima. Eu não estou vendo nenhuma pergunta, eu não sei se alguém tem, mas eu convido vocês a deixar algumas perguntas no campo de perguntas. Para fazer isso, só lembrando para vocês, tá? Simplesmente vocês podem clicar no botão, ops, esse aqui não. Vocês podem clicar no botão no lado superior direito e, se necessário, vocês podem também fazer um comentário clicando no botão fazer pergunta embaixo. Não sei se todo mundo já viu, se alguém tem algum problema ou não quer fazer nenhuma dúvida. Enquanto isso, eu convido vocês também a responderem a nossa pesquisa de satisfação. Para responder ela, vocês simplesmente podem só acessar esse código ak.ms/reactor-pesquisa. Eu vou deixar um comentário para vocês terem acesso à pergunta. O código 7756. Se alguém tiver alguma dúvida, podem fazer agora. Quem não tiver, eu convido vocês a responderem a nossa pesquisa de satisfação. E, enquanto isso, eu queria até aproveitar para falar um pouco dos próximos eventos de novo, né? Amanhã a gente tem um encontro com a Glaucia, ela vai falar sobre deploy automático com SWI, GitHub Actions. Amanhã ainda, mais final da noite, você tem um bate-papo com a Teresa Alex, ela vai falar sobre como o time diverso pode te ajudar a criar produtos incríveis, muito falando sobre diversidade como meio de inclusão, né, ou de inovação, né? Na terça pela manhã a gente vai ter um bate-papo com o pessoal de startup, falando um pouco sobre como o serviço de containers do Azure pode ajudar a potencializar a solução das startups, ou se você tiver alguma startup, você pode usar ela. E na próxima quarta a gente vai ter um outro workshop, sendo que não vai ser mais da área de inteligência artificial, vai ser focado na parte de front-end, como aprimorar layout e melhorar o design de páginas utilizando HTML e CSS. Bem, Flávio, eu estou vendo aqui que a gente não tem nenhuma pergunta. Eu acho que a galera não vai perguntar nada. Última chamada. Eu convido de novo vocês a entrarem na nossa comunidade do Reactor. Fica lá no Meetup, qualquer pessoa pode participar, acompanhar os eventos.
convido novamente vocês a responderem a nossa pesquisa de satisfação. Quando vocês entrarem nesse link que eu deixei aí no comentário, vai perguntar um código, o código é 7756. E é isso. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigado, Flávio, pela facilitação. E, galera, obrigado por fazerem parte também desse conteúdo. Obrigado aí, gente. Tchau, tchau, Caio. Tchau, tchau, gente. Boa semana.